Olá, tudo bem? Me chamo Sandra Cavalheiro, sou educadora cristã e hoje eu venho trazer aqui para você uma das coisas que eu acho que assim, que a gente tem muito interesse, muita vontade, né? É de fazer uma aula em que realmente seja uma aula criativa, uma aula que realmente prenda a atenção dos nossos alunos. E quando eu digo nossos alunos, eu digo qualquer faixa etária, né? Qualquer pessoa, qualquer faixa etária a quem você esteja ensinando. Como eu posso manter o meu aluno interessado, realmente preso, atento àquilo que eu estou ensinando? Existe um percentual, uma estatística, que é justamente informando que 10% da nossa aprendizagem se deve àquilo que nós ouvimos. Se você acrescenta aí, além do ouvir, a visão, aquilo que você vê, então você vai para um percentual de 50%. Quando você fala sobre aquilo que você tem aprendido, vai para 70% esse percentual. E é justamente quando você faz, quando você coloca em prática, que esse percentual então se eleva a 90%. Então você veja aí como é interessante, como é importante que o professor desperte o interesse desse aluno, não só naquilo que ele ouve. Então eu sempre falo para que o professor, ele não fique apenas no falar, porque às vezes entedia aquele aluno, né? E como eu falei, não interessa a idade, são todas as idades. Não é porque às vezes, com criança eu tenho que ser mais dinâmico, com adulto não. Tanto a criança quanto o adulto, eles necessitam de coisas que desperte neles esse interesse em fazer, em praticar, em se sentir preso àquilo que está sendo ensinado, com coisas interessantes, com coisas atraentes. Então é importante, professor, que você use toda a sua criatividade, toda a sua imaginação para colocar em prática todos esses órgãos sensoriais, né? A audição, a visão, o tato, o colocar eles para fazerem algo, porque é justamente isso que vai fazer com que a aula não seja tão tediante e ao mesmo tempo seja tão interessante a ponto de despertar neles o interesse para estar ali na sala de aula com você. Você pode me dizer, por exemplo, Sandra, quais sugestões que eu poderia fazer para que eu pudesse colocar tudo isso em prática? Quando você traz em sua sala de aula uma ilustração bonita, quando você, por exemplo, vem e dá uma aula falando sobre um personagem bíblico, ou sobre um personagem qualquer, alguém que você esteja ensinando sobre a vida, e você vem, por exemplo, caracterizado como aquele personagem, ou você pede para os seus alunos se caracterizarem com aquela história, com aquela paisagem, se caracterizar com aquela passagem bíblica, ou com aquela passagem, seja ela qual for da história, ou aquilo que você estiver ensinando, quando você faz uma dinâmica. Então tudo isso são coisas que faz com que esteja sendo interessante, esteja despertando naquele aluno o interesse, né? Que ele saia realmente daquele marasmo de ficar só escutando. Né? Gostaria eu de estar aqui falando com você e ao mesmo tempo que a gente pudesse estar numa sala de aula ou podendo interagir de uma forma bem interessante, bem atraente, certo? Mas infelizmente não podemos. Outra coisa também que desperta o interesse, que é bom também que você tenha em sala de aula, né, com o seu aluno aí. Por exemplo, você relacionar a história à vida desse aluno. Quando você está contando a história de alguém, aquilo já é interessante, aquilo ali já prende a atenção das pessoas. Mas e quando você simplesmente contextualiza essa história? E quando você traz para a vida dos seus ouvintes aquela história? Entende? Então, o que acontece é que fica muito mais interessante, né? Ali desperta a atenção dele de saber que, poxa, eu também passo por isso. Olha, se ele conseguiu se livrar dessa situação, eu também posso. Olha, se Deus estava com ele, também está comigo. Então, são coisas que vão fazendo com que o aluno ele preste mais atenção, ele veja que faz sentido aquilo que ele está escutando, né? Não é uma perda de tempo, né? Ele não está perdendo o tempo dele ali aprendendo coisas da Bíblia, né? Como às vezes, infelizmente, a gente sabe que é só uma historinha. Não é uma historinha, não é uma historinha.
né? A pura realidade é coisas que aconteceram e que pode acontecer com você também. Então, quando você traz isso para a realidade, fica muito mais gostoso, muito mais interessante, muito mais dinâmico. Então, essa é a segunda dica, né, para você. Tente contextualizar a vida daquele personagem, a vida do seu aluno. Então, em terceiro e último lugar, é justamente usar uma verdade desconhecida utilizando objetos ou coisas que sejam conhecidas para os seus alunos. E ninguém mais mestre nisso do que Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele usou várias ilustrações, várias parábolas, e justamente usando coisas que eram conhecidas para aquelas pessoas naquela época, né? Coisas do cotidiano. Então é justamente isso. Eu acho que tem até um pouquinho a ver com a contextualização, né? É trazer o máximo aquele ensinamento para a sua realidade, para a realidade daquele aluno, né? Então, Jesus usou, né, o sal, a porta, a videira, tantas coisas mais, né? Mas, enfim, foram tantas coisas que Jesus foi contando as histórias e ao mesmo tempo fazendo uma ponte com pessoas daquela época, com pessoas que estavam ali com ele, convivendo com ele, e que ao mesmo tempo tinha aquele insight tipo, tem a ver comigo, eu conheço, eu sei do que você está falando. Então é justamente isso, não é falar uma outra língua, é falar a língua do aluno, né? Então, basicamente, as 3 dicas, né, para você manter o seu aluno aí interessado, realmente dedicado, né, porque ele tem que se dedicar, mas nós como professores temos que fazer com que seja uma coisa mais fácil para ele, né, que seja mais tranquila aí essa transição para ele. Então, só para recapitular, como nós sabemos que nós aprendemos justamente com a maior utilização dos nossos órgãos sensoriais, né, visão, audição, tato, né, fazendo, colocando em prática. Então, que você possa fazer isso, né? Traz música para a sala de aula, traz o teatro para a sala de aula, traz uma ilustração para a sala de aula, traz filme para a sala de aula, coloca eles para ensinarem alguma coisa, traz uma dinâmica bem bacana na sala de aula. Tudo isso vai enriquecer a sua aula aí, professor. Eu tenho certeza. Traz uma brincadeira, insere essa brincadeira, essa dinâmica na aula, no tema, e você vai ver como vai enriquecer muito a sua aula. E sempre lembrando, sempre algo muito importante que eu falo, não é somente para crianças, é para adulto também. Qualquer pessoa, se tiver numa sala de aula que não seja monótona, que não seja parada, que não seja devagar, que não tenha nada, sabe, só o professor, blá, 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 blá. E para mim é difícil estar aqui, hein, conversando, falando. Por isso eu tenho que ter muita controle para não falar demais. E eu gosto de fazer dinâmicas, eu gosto de trazer brincadeiras, enfim, de enriquecer a aula e fazer com que todos participem, porque sim, é assim que eu gostaria, né, de que o professor meu desse ou oferecesse alguma aula, né, que eu tivesse na sala de aula e, claro, ele estivesse fazendo coisas interessantes, coisas engraçadas, coisas bacanas, trazendo falando coisas que eu me identifique, né, que tem a ver com a minha realidade. Então, professor, é isso que eu quero, né, falar com você hoje. Espero que tenha sido do seu agrado, que de alguma maneira tenha sido válido para você ou válida para você essas sugestões. Se você puder deixar seu comentário aí, se melhorou alguma coisa, deixe seu comentário. Se você gostou, né, e quiser compartilhar também, faça isso, abençoe a vida de alguém, né? Que você seja um canal de bênção aí. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Fica com Deus e até a próxima.